Bem-vindos ao canal Mistério. Prepare-se para mergulhar em uma narrativa arrepiante que nos levará a desvendar o enigma mais intrigante e sombrio da história criminal. Hoje, exploraremos os segredos profundos do assassino que aterrorizou uma nação inteira, deixando uma trilha de mistério, intriga e medo. Prometemos que ao final deste vídeo, você estará ansioso por cada detalhe, cada reviravolta e cada possível resposta que tentaremos desenterrar. Então, não perca tempo e embarque nessa jornada conosco, enquanto desvendamos a história por trás das sombras do assassino do Zodíaco. E não se esqueça de curtir, compartilhar e, claro, se inscrever no nosso canal para não perder nenhum momento eletrizante desta série. Vamos começar. O mundo já testemunhou inúmeros crimes hediondos, mas poucos intrigaram e aterrorizaram tanto quanto os cometidos pelo assassino do Zodíaco. Este serial killer, cuja identidade permanece até hoje envolta em mistério, espalhou terror na Califórnia durante as décadas de 1960 e 1970. Seus assassinatos brutais e suas mensagens criptografadas deixadas para trás desafiaram a polícia e cativaram a imaginação do público. A caçada desesperada, as vítimas e os crimes. Entre 1968 e 1969, o assassino do Zodíaco, como ficou conhecido, assassinou pelo menos 5 pessoas e feriu várias outras. Suas vítimas eram de diferentes idades e gêneros, e não pareciam ter um padrão claro. O que tornou esses crimes ainda mais perturbadores foram os métodos meticulosos e sádicos empregados pelo assassino, que muitas vezes deixava suas vítimas gravemente mutiladas. Mensagens enigmáticas, o modus operandi do assassino. Além dos assassinatos, o assassino do Zodíaco ficou famoso por suas mensagens cifradas enviadas para jornais locais. Essas mensagens, compostas por símbolos e letras, desafiavam a polícia e os decifradores amadores a desvendar o significado por trás delas. Alguns códigos foram decifrados, mas muitos permanecem indecifráveis até hoje, alimentando a aura de mistério que envolve o caso. O legado contínuo. Influência na cultura popular. A história do assassino do Zodíaco inspirou uma infinidade de filmes, séries de TV, documentários e livros. A forma como ele conseguiu escapar da captura e deixou uma trilha de morte e terror por onde passou continuam a intrigar tanto os profissionais da lei quanto os entusiastas de mistérios não resolvidos. A busca pela identidade, suspeitos e teorias. Ao longo dos anos, várias teorias surgiram sobre a identidade do assassino do Zodíaco, mas nenhuma foi conclusiva. Alguns suspeitos foram identificados e investigados, incluindo Arthur Lee Allen, mas até agora ninguém foi definitivamente associado a OS crimes. A capacidade do assassino de se esconder e evitar a detecção continua sendo um dos aspectos mais perturbadores dessa história. Um enigma sem solução. O assassino do Zodíaco permanece como um dos criminosos mais enigmáticos e perigosos da história. Seu legado é um lembrete sombrio de como o mal pode se esconder nas sombras e continuar a intrigar gerações. Enquanto a identidade do assassino permanecer um mistério, o enigma sangrento do assassino do Zodíaco continuará a capturar a imaginação das pessoas e a atormentar a busca por respostas. O impacto na investigação criminal, mudanças nas abordagens policiais. Os assassinatos brutais do assassino do Zodíaco tiveram um impacto profundo na forma como a polícia lida com casos de serial killers. A falta de tecnologia avançada na época dificultou a coleta de evidências forenses, mas esses casos serviram como um catalisador para o desenvolvimento de métodos de investigação mais abrangentes e cooperativos entre diferentes jurisdições policiais. Avanços tecnológicos. A busca contínua por justiça. Embora o caso do assassino do Zodíaco tenha permanecido sem solução, avanços na tecnologia de análise de DNA têm reacendido as esperanças de eventualmente identificar o assassino. Materiais de evidência encontrados em cenas de crime foram reexaminados e submetidos a análises genéticas, na esperança de encontrar correspondências em bancos de dados de DNA. A possibilidade de finalmente desvendar a identidade do assassino continua a motivar investigadores e entusiastas do caso. O fascínio pelo desconhecido, documentários e teorias de conspiração.
A busca pelo assassino do Zodíaco se estendeu para a cultura popular, gerando documentários, séries de TV e podcasts que exploram os detalhes do caso e as diversas teorias que tentam identificar o assassino. Algumas dessas teorias se baseiam em conexões obscuras e conspiratórias, enquanto outras analisam minuciosamente as evidências disponíveis para tentar resolver o enigma. A lição duradoura, um lembrete da fragilidade da segurança. A história do assassino do Zodíaco serve como um lembrete angustiante de que o mal pode se esconder em plena vista e causar terror sem deixar rastros claros. Além disso, ela nos alerta sobre a importância da colaboração entre agências policiais e do uso eficaz da tecnologia para resolver crimes e trazer justiça às vítimas e suas famílias. A inesgotável fonte de interesse: livros e estudos acadêmicos. O caso do assassino do Zodíaco também estimulou a produção de livros e estudos acadêmicos que analisam os aspectos psicológicos, comportamentais e culturais desse serial killer. Psicólogos forenses e criminologistas exploram as motivações por trás dos crimes, as características do assassino e o impacto duradouro desses eventos traumáticos nas vítimas e nas comunidades afetadas. O poder da internet. Fóruns e comunidades de fãs. Com o advento da internet, entusiastas e investigadores amadores se uniram em fóruns online para compartilhar teorias, debater pistas e trocar informações sobre o assassino do Zodíaco. Essas comunidades virtuais têm mantido vivo o interesse pelo caso, promovendo a colaboração global na busca por soluções e respostas que as autoridades ainda não conseguiram alcançar. A dúvida perene: a identidade do assassino. Apesar dos avanços tecnológicos e dos esforços investigativos, a identidade do assassino do Zodíaco permanece um enigma sem resposta definitiva. As teorias e especulações sobre quem ele poderia ser continuam a proliferar, mantendo viva a chama da curiosidade e da especulação. Esse mistério não resolvido destaca a complexidade da mente criminosa e a dificuldade de capturar um assassino habilidoso e esquivo. O legado complexo, lado a lado com outros serial killers. O assassino do Zodíaco compartilha espaço na história com outros serial killers notórios, como Jack, o Estripador e Ted Bundy. A fascinação do público por esses criminosos desafia as fronteiras entre o horror e o interesse acadêmico, levantando questões sobre por que essas histórias sangrentas continuam a nos atrair e como elas podem nos ensinar sobre a natureza humana. Uma janela para o passado. A importância da história criminal. O caso do assassino do Zodíaco é um lembrete de que a história criminal é uma parte essencial da nossa compreensão da sociedade e da justiça. A investigação desses crimes nos ajuda a examinar a evolução das táticas de aplicação da lei, a influência da tecnologia nas investigações e as maneiras pelas quais os serial killers impactam a cultura e o imaginário coletivo. Uma marca indelével na história do crime. O caso do assassino do Zodíaco continua a exercer um fascínio profundo e duradouro sobre aqueles que buscam desvendar seus mistérios. A história desse serial killer não apenas perturba e intriga, mas também ilumina as complexidades da mente criminosa e da busca por justiça. Enquanto a identidade do assassino do Zodíaco permanecer um enigma, seu legado continuará a influenciar a cultura popular, a investigação criminal e nossa compreensão do lado mais obscuro da humanidade. Neste emocionante mergulho na história do assassino do Zodíaco, testemunhamos a complexidade de um caso que desafia as fronteiras entre o mistério, o crime e a busca incessante por respostas. A trajetória desse serial killer nos lembra da fina linha que separa o horror da curiosidade, enquanto exploramos os meandros da mente criminosa e a perseverança dos investigadores em busca da verdade. À medida que refletimos sobre as vítimas, as mensagens cifradas e as teorias intermináveis, somos lembrados da importância de abordar tais narrativas com empatia e respeito pelas histórias humanas por trás dos crimes. Enquanto buscamos decifrar o enigma do assassino do Zodíaco, somos também convidados a refletir sobre a ética do interesse público em torno de casos reais e sobre como podemos aprender com o passado para construir um futuro mais seguro e justo. Não perca a oportunidade de continuar explorando histórias fascinantes do mundo do crime, da psicologia e da sociedade.
Se você gostou deste vídeo, dê um like e compartilhe para que mais pessoas possam embarcar nessa jornada de descoberta. E claro, não se esqueça de se inscrever no nosso canal para não perder nenhum conteúdo novo que estamos preparando para você. Junte-se a nós enquanto continuamos a desvendar os enigmas da história, da mente humana e do mundo que nos cerca. Até a próxima.